Yausha, Yau, Yausha, Yau, Yausha, Yau, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, nós Te tememos, porque confiamos em Ti, e todas as coisas colocamos diante de Ti, porque com os Seus conselhos, com a Sua palavra, será bem melhor a nossa jornada, Papai. Estamos vivendo o tempo que Tu estabeleceste, 1260 dias, ao qual, Papai, menos de um ano agora falta para essa jornada. Peço que Tu continue abençoando o Teu mensageiro, constantemente falando através do Teu servo, Papai, para que ele possa sempre, Papai, ser direcionado por Ti, porque eu sei que Tu o levantaste desde tempos antigos, Papai. E assim, Papai, que seja também os Teus filhos, servos e servas na Tua casa, compreendendo a Tua palavra, compreendendo a Tua mensagem, tendo atenção e zelo para com a Tua obra. Capacita o Teu povo, Papai, instrua o Teu povo na caminhada. Oh, Papai, nós reconhecemos a Tua soberania sobre nós. Sim, Papai. Queremos ser dominados por Ti todos os dias. Queremos ser conduzidos por Ti todos os dias, Papai. Sim, Papai. Reconhecemos que Tu és Ial, e não há outro Ial. Não há outro. Reconhecemos, Papai, que Tu, Papai, é quem tem falado, tem mostrado sinais, tem mostrado, Papai, quão maravilhoso é o entendimento da Tua palavra. Sim, Papai. O Teu mensageiro inspirado, Papai, inspirou também esses homens antigos, filhos de Adão, mas que escreveram conforme a inspiração do Espírito. Sim, Papai. Do Teu Espírito, Papai. Gratidão, porque por conta disso, hoje nós compreendemos o caminho que nós temos que trilhar, Sim, Papai. a palavra que nós temos que seguir. E essa é a palavra da verdade. E nós, como os Teus servos, firmamos nessa verdade e justificamos, ó Papai, a Tua mensagem, que é a mensagem do Teu Filho, porque é a obra Tua, Papai. Como somos gratos a Ti. Gratidão. Receba nesse momento, Papai, aqui a nossa comunhão de alegria, porque é bom estar na presença de Ial junto com os irmãos. Sim, Papai. Gratidão, Papai, que a Tua voz seja audível aos nossos ouvidos hoje e sempre. Assim sim. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja. Amados irmãos, a paz do Papai Yausha. Paz do Papai Yausha. Hoje, dia 21/10/2022, quero dizer para os irmãos que Ial, justificou, irmãos, a festa que nós oferecemos para ele. Maravilhoso. E cada um que exerceu a sua tarefa, a sua função ali, às vezes, um ou outro tem ali uma certa, como se diz, é uma certa divergência, porque no calor ali do momento e também a pressão ali de querer alimentar, os irmãos, eu sei que não é fácil. Mas a gente sabe também que se o Espírito de Ial estiver conduzindo, nem divergência tem. Nem divergência tem. Nenhuma divergência poderia existir, E é isso que nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoado dia após dia, porque como uma pedra que você pega, você vai aí, esses ourives,
eles conseguem pegar, às vezes, o ouro bruto. E você pega ali, aquela pedra ali, ela tá o quê? Ela tá totalmente sem forma. Ela não está com o brilho certo. É a condição que nós vimos nessa terra, irmãos. Nós não tínhamos. A palavra de Yahweh em Isaías 63 fala que nós não exercemos mais o teu nome, não é mais invocado sobre nós. E ali fala assim: por que nós não te tememos mais, Yahweh? Por que tu fazes nós não mais te temermos? A gente lembra disso por quê? Porque a gente vem nessa terra sem memória. A gente vem nessa terra com uma condição de quê? De escravo, irmãos. De escravo. Porque quando você pega lá em Gênesis, fala que Yahweh disse assim: olha, o meu espírito, quem? O espírito de Yahweh é quem? Micael. O meu espírito não permanecerá mais no homem, ou seja, o homem não vai mais comer do fruto da árvore da vida. O meu espírito não permanecerá mais no homem, porque ele é carne, né? E não viverá mais que 120 anos, mostrando e apontando para uma profecia no final dos tempos. Por quê? Nós sabemos muito bem que grato a Yahshua, grato a Yahweh, nós acordamos. Nós despertamos através daquele que sopra. Aquele que sopra o fôlego de vida. Ele vê aquele imensidão de ossos secos e ele sopra e ali se cria carne, ali se cria tendões, ali se cria corpo e ali se cria o quê? O espírito de Yahweh novamente. Por quê? Nós viemos na condição de escravos, mas nós não somos escravos. Nós somos o quê? Livres. Nós somos livres, né? E hoje a gente está entendendo aquele que é a pedra, né? A pedra. Vamos relembrar disso? Vamos lá. Vamos abrir aqui em Ishaial. Antes de a gente abrir Isaías, vamos abrir Salmo 118, irmãos. Salmo 118. Os irmãos, aqueles que estão perto, né? Os que estão perto, eles estão podendo compreender com mais facilidade a palavra do mensageiro, que é a palavra de Yahweh, né? E estamos crescendo em caixas, né? Né, irmão Edgar? Crescendo em caixas. Vamos pegar aqui, ó, Salmos 118, versículo, vamos pegar aqui, ó, versículo 17. Versículo 17, diz assim: jamais o quê? Jamais morrerei. Eu viverei para contar as obras de Yahweh. Esse aqui é quem que vai viver para contar as obras de Yahweh? Qual que é o nome desse que não vai morrer para contar as obras de Yahweh? Micael. Tá? Micael. O anjo da vida, né? Então, jamais morrerei. Eu viverei para contar o quê? As obras de Yahweh. Yahweh me castigou, mas não me entregou a morte. Por que não entregou a morte, irmão Murilo? Porque Yahweh me castigou porque ele teve que vir como homem aqui, mas não entregou a morte porque ele não vai morrer aqui, ele vai ascender e levar os céus. Aí você lembra de quê? Daquele que será livrado também da morte, certinho. Vai ascender aos céus e aqueles que estão com ele vão o quê? Ser ascendidos, sendo livrados da morte, né? Por quê? A gente lembra de quê? A gente lembra de que quando o anjo da morte, irmão Robson, foi enviado lá no Egito... Salmo 18, 17. Salmo 18, 17. Está escrito assim. Eu tô falando assim lá no Egito, sabe? Sim. Quando eles foram enviados, o anjo da morte foi enviado lá no Egito. Aí o anjo da morte começou a passear ali no Egito,
ali na terra de Gozém, inclusive, porque toda a terra foi experimentada ali pelo anjo, ou seja, foi observada. Esse anjo da morte que estava passando ali era quem? Irmã Adriana, já que você falou, irmã Adriana. Isso, o anjo da morte. Ele estava. Tá. Ele passando ali, ele olha e o que tem nos umbrais da porta? Daqueles que ouviram a mensagem de marcha. O sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 8, 32, fala assim, olha, guardai os meus batentes, filhinhos, guardai os meus batentes. Por quê? Porque ele revestiu os batentes ali com o sangue do seu pai. Por quê? Para nos livrar da morte. Porque no final dos tempos, ele estava falando, lembra lá do Egito, que eles foram livrados da morte por causa do sangue do Cordeiro. E no final do tempo, aquele que carrega o nome de Yahweh, que depois vai tomar de volta as vestes, que a gente sabe que é o corpo, vai tomar de volta ali, isso, porque agora ele vai tomar de volta para entrar, para se tornar um com Yahshua, né? Ou seja, o sexto se tornando o sétimo. A gente sabe que esses que estão seguindo serão livrados da morte no final dos tempos, né? Aí a gente pega o versículo 19. Abri-me as portas da justiça. Vou entrar o quê? Celebrando a Yahweh. Esta é a porta de Yahweh. O justo por ela entrarão. O justo por ela entrarão. Que porta é essa, irmão Elbert? Que porta é essa que os justos entrarão? De que porta está falando? Isso. E aonde que a gente vê essa porta aberta? Quando o pai de família fecha a porta. Mas aí ele fechou a porta. Agora a porta aberta. Então vamos lembrar da porta aberta. Lembra de quem? Lembra de Carta a Filadélfia. Isso, muito bem. Carta a Filadélfia. Que faz o quê? Ali está dizendo ali que diante de ti, coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não é isso? Sim. Então tá. Aí a gente continua. Versículo 21. Salmo 118, 21. Eu te celebro porque me ouvistes e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, aqueles ali descendentes de Caim, nós estamos falando inclusive das regiões celestiais, né? Também, a pedra que esses construtores rejeitaram, tornou-se o quê? A pedra angular. A pedra o quê? Angular. Aí, quando você vai aqui em Gênesis, pega aí, Gênesis 4, só para a gente recapitular que o papai já trouxe, né? Gênesis 4. O livro que você mais gosta. O livro que eu mais gosto, meu amado irmão. É o livro que eu mais gosto mesmo. O livro de Gênesis. Eu sempre, desde menino, quando eu fui para as denominações, são 2 livros, para falar a verdade para os irmãos. É o livro de Gênesis e o livro de Josué e Yahshua. Minha mãe falou assim, você vai ler a Bíblia toda. Aí, não. Menino, não acho que vai dar não. Mas eu li o livro de Josué e Yahshua. E sempre achei muito tremendo o temor dele com o mestre, né? Achei sempre muito tremendo, sempre gostei muito. Gratidão, papai. Aí você pega aqui, onde a gente falou? Gênesis 4, o quê? 17? É isso, muito bem, irmão, muito bem. Fala assim, ó. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Tornou-se um construtor de cidade, e deu à cidade o nome
do seu filho Enoque. Ou seja, os construtores. Tá vendo? Os construtores que rejeitaram a pedra angular. Tá certo? Aqui é para a gente começar a entender um pouco mais daquele que é pedra. Tá? Daquele que, inclusive, a papai Alcha, vamos abrir lá em Lucas. Vamos abrir lá? Vamos abrir lá em Lucas 21. Página 1826. Quando você lembra do peitoral do sumo sacerdote, você vê que tem quantas pedras? 12 pedras. E a palavra fala que as pedras representam os filhos de Israel. Cada um por seu nome, por sua tribo. 12 tribos, ou seja, cada pedra, cada tribo. Ok? Percebe então que as pedras representam os filhos de Israel? Só que tem pedras e tem a grande pedra. Tem pedra e tem a grande pedra. A grande pedra faz link com o quê? Faz link com Daniel. Daniel, o quê? 12. Daniel, 12. 12 o quê? Grande príncipe. Dá um toque na irmã aí também. Ó. Fica atenta. Fica atenta. 12, 1. Tá? Então vamos lá. Lucas 21. Vamos abrir aqui, ó. 1826. O exército, quando foi beber água, presta atenção. Os irmãos têm que ter muito cuidado com isso. O exército, quando foi beber água, os que foram convocados, aceitos por Ial, são aqueles que não colocaram o que? A sua serviço à vista do inimigo. E estavam bebendo a água. Então, a hora de beber a água, toma um café, taca a água no rosto, fica de prontidão, coloca o corpo ereto, porque o seu corpo vai criar um desconforto, sabe? Porque se você relaxar na cadeira, aí vai dormir. Mas se você ficar com o corpo ereto, eu tô ali, tô ouvindo papai. E você acha que às vezes numa quarta-feira eu não tô... Trabalhei 14, 16 horas. Eu chego ali, às vezes eu falo assim, na quarta-feira tem reunião, então vou ter que pegar 4 horas da manhã. Às vezes eu pego 4 horas da manhã. Eu chego em casa já correndo, juntando as coisas e saindo para pegar os irmãos. Por quê? Eu chego lá assim, ó, tô cansado. Mas, corpo ereto, já falei com os irmãos. Eu pego um pouquinho de água assim do lado, coloco no meu pescoço e presta atenção, eu regalo o olho mesmo, faço igual o irmão Bruno, regalo o olho mesmo e presta atenção. E eu olho para a boca dele. Os irmãos olham que eu olho para a boca dele, eu fico olhando direto na boca dele, para eu entender as palavras que ele está falando. E mesmo assim a gente ainda voa, porque o corpo é limitado, aí a gente tem que focar, né? Então, firme. Começou a falar firme. Prontidão. O exército está ali os anciãos, está ali o comandante, firme, né? Bastante atenção, que agora a nossa jornada daqui para frente, irmãos, tem que ser com muita atenção, Por quê? Porque é o momento que tá os 10 mil bebendo água. De repente, só 300 vai ser tirado. Por quê? Porque os outros são desatentos. Atenção, né? Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja. Grato a Yal. Vamos lá, Lucas 21, 6. Lucas 21, 6. Vamos pegar aqui a partir do versículo 5. É isso mesmo. O menininho do meu Ronaldo invoca toda hora. É assim mesmo. Vamos lá. Lucas 21, 5. Diz assim: como alguns dissessem a respeito do templo. A respeito de quê? E Maraci está falando de quê aqui? Do
templo, isso, do templo, que era ornado de belas pedras. Já o Paulo, quando explica, fala que nós somos a casa de Ial. Lembra disso? Sim. Que nós somos a igreja do Ial vivo. Porque cada um representa pedra e cada pedra representa parte do templo, que foram colocados dentro do templo. Então, para que Ial reconheça que o sumo sacerdote está entrando e ali estão os filhos, tem que entrar com efode que tem as 12 pedras no peito. Então, o templo de Ial, que é a casa do Ial vivo, é ornado por belas pedras. Era, né? Porque agora está em ruínas. O templo está em ruínas? Sim. Não. O templo não. As pedras que foram arrancadas e jogadas para baixo. Isso, exatamente. Né? Então vamos lá de novo. Porque a gente lembra, o templo não foi abalado. Né? Né, irmã Rejane? O que foi ali tirado foram as pedras. Então vamos lá. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplar essas coisas. Ó, contemplar essas coisas. Ele está falando assim, ó, presta atenção. Porque dias virão em que não o que? Ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Ou seja, em outras passagens, derrubadas. Micael se inclui nisso? Sim. A grande pedra veio. Sim. Por que se inclui nisso? Porque o reino de Ial, nos tempos antigos, se tornou um reino dividido. Mas foi por causa de Micael? Não. Porque ele exerceu em todo tempo a justiça e a fidelidade. Mas o que aconteceu? Ele, querendo que o templo ficasse ornamentado, organizado, falando assim, esse aqui que vai reinar. Aí, aqueles ali aceitaram? Não. Aqueles ali rejeitaram. Então, Papai Alcha fala, olha, vocês estão vendo aí, esse templo aí ornamentado, fazendo link lá, inclusive, com Ezequiel 28. Lúcifer se ornamentava com as pedras eram do templo, e ele estava se ornamentando com os filhos do templo. Entende isso? Estava se ornamentando ali. Por quê? A gente lembra que os filhos que representam as pedras, eles são belos. Eles refletem a luz de Ial. Refletiam. E agora estão voltando a refletir novamente. Mas, por enquanto, fomos achados no estado de uma pedra bruta. Né, irmão Zalino? Irmão Zalino que mora perto do Morro das Pedras. Né? Ou seja, ali, pedras brutas, que precisam ser ornadas, lapidadas. Parece bobo isso, irmãos, essas palavras. Ou lógico, mas não é. É lindo. É lindo. Porque nós não estamos falando de algo que é aleatório. De uma pedra qualquer. Nós estamos falando do templo celestial. Nós estamos falando daqueles que estavam no templo, serviam no templo e foram colocados na terra. Testemunha falsa que fizeram, né? Exatamente. Exatamente. Mas isso foi necessário, porque o papai já explicando aqui, ele falou, olha, vocês estão olhando aí, muito belas pedras, lindo, maravilhoso, mas vai ter um tempo que essas pedras vão ser tiradas daí. Claro, irmão, pode falar. Hoje eu e o meu irmãozinho, o Moacir, nós fomos no mercado. Isso tanto é verdade que o irmão está falando, que nós chegamos lá, uma mulher de idade, eu não falo aquele nome, né, mas uma mulher de idade chegou. Vocês são irmãos? Vocês são tão parecidos e vocês passam pra gente um negócio tão gostoso. Grato a Deus, grato a Deus. Falei, olha só, cadê o irmão Moacir? Olha lá. Nós dois somos muito parecidos. Eu acho que não tem nada a ver, mas a mulher achou, né? Então, quer dizer, é porque a gente está realmente vivendo, né, um tempo que
Está escrito na palavra aí, só não vê, porque se os outros estão vendo fora, às vezes o próprio de dentro nosso não vê isso, né? Agora você lembra, o irmão Edgar, você tem que lembrar inclusive de uma coisa. Chegou um irmão para mim, lá na festa das cabanas, aí ele me falou assim, o irmão veio me beijar, não gostei não. Ele me deu um beijo no rosto, não gostei não. Não falam de você não. Não é você não. Fala assim, um irmão chegou e me falou, tá? Aí eu falei assim, por que, irmão, você não gostou? Sei lá, meio estranho. Um homem veio aqui e me beijou. Aí eu falei pra ele assim, e se o papai tivesse te dado um beijo? Aí ele falou pra mim assim, mas aí seria diferente. Aí eu falei pra ele assim, tudo bem, seria bem diferente. Mas lembre-se de uma coisa, a Assembleia dos Primogênitos é porque se torna o primogênito Micael. Então, se você está sendo beijado por um irmão, lembre-se de uma coisa, é a imagem de Micael te beijando. Ele, muito humilde, admirei a humildade dele, ele disse, tá, agora compreendi. Gratidão, por quê? Porque é isso que nós exercemos, um amor fraternal, de entendermos quem nós somos. Então, irmão Edgar, quando a mulher viu, vocês são parecidos, por quê? Porque quando olha para vocês, vê a semelhança de Micael. Isso que eu pensei. E reflete, você lembra de Estevão. Estevão, ele refletiu a imagem de um anjo. Era a imagem dele que estava sendo vista pelo Sinédrio. E era ímpios. Ímpios não, era a sinagoga de Satanás. Era a imagem de Estevão que eles estavam vendo ali. Que isso? O rosto dele está brilhando, tem uma coisa diferente. O que é aquilo? Era a imagem do anjo. Que anjo? Daquele mesmo que refletiu a imagem no rosto de Marcha, Moisés, quando desceu do templo, ou quando desceu do monte. Né? Então nós refletimos a imagem. Então quando fala assim, agora você olha para o seu irmão e fala, nós somos idênticos. Né? Nós somos idênticos. A fisionomia, é claro que cada um tem a sua fisionomia física, mas espiritual somos idênticos, porque essa é a condição de um corpo. Se um corpo não for idêntico, ele não pode subir, meu irmão. Aquilo que não é idêntico ao corpo, ele é desfeito, ele é tirado para ser moldado, lapidado, para se tornar igual ao corpo. Por isso que o Paulo fala que nós temos que crescer à estatura do varão perfeito. Ele aponta, olha, temos que crescer à estatura do varão. Ele está apontando do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Filho do homem. Quem que é esse filho do homem? Micael, varão perfeito. Temos que crescer à estatura dele. Né? Gratidão. Também, a dona lá onde eu estou morando me procurou para dar satisfação que ela está terminando a obra em cima, né? Que ia ter barulho. Aí ela também falou para mim assim que eu passava uma paz para ela, sabe? Eu gostei tanto de você, isso é bom. Me passa uma paz. Eu pensei, nossa, eu pensei comigo, né? Eu sou tão ansiosa como e os irmãos agora têm que quebrar esses pensamentos. O papai agora explicou. Agora os irmãos vão quebrar esse pensamento. O papai agora explicou, olha, que antes nós falávamos, né? Os pensamentos de alma não são os nossos pensamentos, mas agora a gente sabe que os pensamentos de alma são também os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são os pensamentos de alma. Por quê? A gente está ouvindo daquele que fala por Ial, né? Então, se eu transmito paz, gratidão. Não, mas eu fiquei quieta, só aí você fala com a irmã, gratidão. Realmente, porque a luz de Ial reflete em mim. Sim. E é isso que a gente tem que falar, irmãos. Né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos abrir aqui, irmãos. Neemias. Vamos aqui. Eu voltei nessa parte, mas depois a gente vai voltar nas pedras, tá? Depois nós vamos voltar nas pedras. Vocês vão abrir Neemial, capítulo 1, tá? Isso, qual página, Madre Irmã Adriana? Na Líria. Página 641. Ótimo. Deixa Neemial marcado.
641. E vamos em Apocalipse 21. Ó, Apocalipse 21. Deixa o Neemiel marcado, viu, irmãos? Página 2165. Neemias, capítulo 1. 641. Irmão Marcos, Vinícius, o que o papai Alcha disse quando eles estavam admirando o templo com aquelas pedras? O que ele falou? A gente acabou de dizer. Eu percebi que o irmão estava meio pensativo. Foca, né? Foca, para você ter atenção. Foca. Ó, papai disse o quê? Ele disse, olha, essas pedras que vocês estão vendo aí serão... Entendeu? É por isso que o irmão está aqui, para crescer, né? Para crescer junto com o corpo do Machia, né? Vamos lá, 21, Apocalipse 21, versículo 15. Diz assim: aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana 12.000 estádios. O comprimento, a largura são iguais. Mediu também a muralha. A muralha media quanto? 144 côvados. Isso aqui faz a representação com o que, irmão Márcio? ...144 côvados. Faz parte da muralha. E os 144 côvados aqui representa o quê? A medida... Não, representa. A medida de 144 côvados é a medida da muralha. Isso representa o quê? Papai explicou na quarta-feira. E já tinha explicado em outras vezes, né? É fácil, irmão. Eu sei que você vai puxar na memória. Posso falar? Calma aí, deixa eu ver se ele vai conseguir primeiro. Eu vou te falar, eu não estou bem. Deixa eu tomar um pouco de água, eu estou ficando um pouco tonto. Você pega uma água pro irmão. Pega uma água pro irmão. Pega uma aguinha pro irmão ficar tranquilo. Começa uma tontura assim. Fala, irmão Fábio Júnior. Isso. Representa os 144 mil. Entendeu? Os 144 mil. O irmão... Faz uma coisa, depois isso fazem duas coisas. Aí o que o irmão faz? O irmão depois, no ruminar, irmão, se estiver na sua casa, tranquilo, aí você pega anotando. Agora, deixa a anotação de lado e foca. Entendeu? Foca. Não anota agora não. Por quê? Como o irmão já trabalhou o dia todo, a mente fica cansada. Aí você quer anotar e prestar atenção, aí se direcionar uma pergunta, aí dá um choque, assim, que você tá focado em anotar, né? Presta atenção, irmãos. 144, o quê, irmão? 144 mil, que representa o exército, a muralha. Ok? Então vamos lá em Neemiel. Só para os irmãos lembrar. Então, quando o papai falou que essas pedras seriam derribadas, ele estava falando que esse templo, que é ornamentado com belas pedras, os 144 mil, eles seriam o quê? Esse templo seria, de alguma forma, as pedras seriam tiradas, eliminadas. A primeira parte, a gente sabe muito bem, foi lançado no abismo, e depois o restante seriam lançados por terra. Né? Claro isso para nós. Gratidão, papai. Então vamos lá. Em Neemiel, capítulo 1. 641. Presta bastante atenção, tá, irmãos?
Eu não vou entrar em todos os detalhes, não, porque... Mas, aqui, a gente vai entrar naquilo que o papai já nos ensinou na quarta-feira, tá? Vamos pegar aqui, ó, Neemiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vou pegar o primeiro. Palavra de Neemiel, filho de Acalial, no mês de Causleu, no 20º ano, quando me encontrava na cidade de Susa. Chegou Anani e Al, um dos meus irmãos, com homens de Alda. Interroguei-os sobre os Ialdins, ou seja, libertados, os Ialdins libertados, que tinham sobrevivido ao cativeiro, e sobre Ial-Shalã. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro que estão lá na província, vivem em grande miséria e humilhação. A muralha de Ial-Shalã estão em ruínas. É o que o papai Alcha disse. Essas pedras aí serão derribadas. E suas portas foram incendiadas. Ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei. Aí, deixa aí marcado, a gente vai lá em Salmo 137. Salmo 137. 1007. Nossa. Salmo 137. Porque o papai falou assim, olha, as pedras serão derribadas. E a gente sabe que Nabucodonosor, rei de Babilônia, o quê? Eles perseguiram esse povo. Tanto é que Neemiel, quando conta, ele pega o relato, pega ali aquela leva de Nabucodonosor. Porque a Ial-Shalã foi totalmente atacado, irmãos. E aqueles ali, eles... Pode. Põe girando, não? Aqui, ó, vira pra irmã, que a irmã tá com calor. Põe girando, irmão. Isso. Aí, isso, assim. Aí. Isso, assim. Aqui. Aí, papai Alcho disse, as pedras serão derribadas. Correto? Sim. Essas pedras são quem? Irmã Liriamar? São os filhos. Muito bem. São os filhos. Aí, a gente viu aqui, Neemiel dizendo. Ele disse assim, olha. Neemiel 1:4. Ouvindo essas palavras que a cidade foi incendiada, as pedras foram derrubadas, falando assim, sentei-me e chorei-me. Aí a gente vai lá em Salmo 137:1. À beira dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos, com saudade de Sião, a nossa Ial-Shalã. A nossa Ial-Shalã. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que o reino, ele foi dividido. Aqueles filhos infiéis que preferiram seguir Lúcifer, fez com que todo o reino ficasse dividido. Só que nós estamos nessa terra como quê? Como escravos, exilados. Estamos caminhando agora no deserto. Nós saímos do Egito. Por quê? Quem nos tirou do Egito? Irmão José Armando. Quem nos tirou do Egito? Moisés. Moisés, ele reviveu e veio aqui e tirou nós do Egito aqui, irmão? Micael. Muito bem. Micael. E lembrando, com mão forte e braço estendido. Porque a ação dos dois. Com mão forte e braços estendidos.
e nos colocou em jornada no deserto. Por isso que lá em Apocalipse 12, pegou a mulher, que também é filho, e levou para o deserto para ser alimentado. Por quanto tempo? 1260 dias. As pedras que estavam lá em cima estão agora no deserto, caminhando em 1260 dias. Mas nós estamos com saudades de Sião. E muitas saudades. Muitas saudades. Vamos voltar lá em Neemial. Neemial, capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 4. Ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei-me. Fiquei de luto vários dias, jejuando e orando diante do Ial do céu. Aí fala, versículo 5. E eu disse, Ial do céu, o Ial grande e temível, que guarda a aliança e a compaixão para com aqueles que o amam e observam os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para ouvir a prece do teu servo. Dia e noite eu te suplico, olha, dia e noite, eu te suplico em favor dos filhos de Israel, os teus servos. E confesso os pecados dos filhos de Israel, fazendo link com Jó. Jó, ele não cometia ali o pecado, mas mesmo sem saber que os filhos estavam cometendo o pecado, fala assim, eu vou apresentar um sacrifício para os meus filhos, porque eu não sei se eles pecaram, mas se eles tiverem pecado, eu já apresento um sacrifício. Porque aquele que é o pai de família, ele é esse intercessor. Ele é aquele que, mesmo na condição de exilado, ele exerce uma função sumo sacerdotal. Não é sumo sacerdote nessa terra, mas ele exerce a sua função de que ele exercia antes, intercedendo, com gemidos inexprimíveis. Por quê? Ele é a representação da criação. Os 300 não é representação, irmão Bruno, dos 144 mil? Então, aquele que é a criação perfeita, que se tornou perfeito, Micael, ele geme com gemidos inexprimíveis. Por quê? Toda criação geme. Ou seja, a criação, aquele que representa a criação, geme com gemidos inexprimíveis. Aquele que é sumo sacerdote. Compreenderam, irmãos? Sim. Papai explicou e nós estamos ruminando, para os irmãos fixarem na memória. Gratidão. Aí, nós pegamos aqui, ó, versículo 6. Que teus ouvidos estejam atentos, teus olhos abertos para ouvir a prece do teu servo. Dia e noite te suplico em favor dos filhos de Israel, teus servos. E confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Pecamos eu e a casa de meu pai. Procedemos muito mal para contigo, não observando os mandamentos, estatutos e normas que havia prescrito a Marcha, teu servo. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste ao quê? A Marcha, teu servo. Aí ele fala, presta atenção, irmãos, presta bastante atenção. Se fordes infiéis, dispersar-vos-eis entre as nações. O reino não foi o reino dividido? Não foi o reino infiel? Então, ele pegou as pedras e derrubou por terra. E lançou, espalhou entre as nações. A condição dos filhos celestiais que foram lançados na terra, dispersados entre as nações. Fala, mas se voltardes a mim, porque aquele que é o anjo das águas, em Isaías 55, ele está falando, vinde a água. Em outras palavras, vinde a mim. Comei o que é bom. Ouvi-me e vivereis. Não é isso? Sim. Farei convosco uma aliança eterna, das graças prometidas a Davi. Porque está falando que nós seremos herdeiro com ele. É isso que está dizendo. Porque nós tínhamos uma herança lá em cima, meus filhos. Ele está dizendo.
E agora nós voltaremos para a nossa herança novamente. Então, por causa daqueles infiéis lá em cima, nós também pagamos por eles. Mas agora, ele também fez uma declaração. O filho, o pai, comeu uvas verdes? É o dente dos filhos que embotam? Não, nunca mais direis esse provérbio. Se o filho pecou, ele morrerá. Se o pai pecou, ele morrerá. Agora não se tem mais isso. Acabou isso. Tá vendo, irmãos? Aí ele fala. Versículo 8. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste Moisés teu servo: se fordes infiéis, dispersar-vos-eis entre as nações. Mas, se voltardes a mim, observando os meus mandamentos e pondo-os em prática, mesmo que vossos exilados se achem nos confins do céu. Viu? Mesmo que seus exilados se achem nos confins do céu. Exatamente. Por quê? Ela falou assim, os querubins, não é os querubins. Não. Não é querubim. Não. Ó, presta atenção. Mas nós vamos explicar. Tá? Os exilados. Os exilados somos nós. Fomos dispersados na terra. Mas ele tem aqui e tem lá. Tem aqui e tem lá. Por quê? Você vê aqui em cima que ele fala. Aqueles que estão lá no cativeiro, eles estão sofrendo humilhação. Aqui, ó, no versículo acima, ó, versículo 3. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro que estão lá na província, lá em cima, vivem em grande miséria e humilhação. Por quê? A representação de Gideão, quando Gideão foi encontrado, ele estava malhando trigo no lagar. Era um lugar de malhar trigo, irmãos? Não, era um lugar de preparar uvas e azeitona. Era esse lugar. Mas por que ele estava ali? Porque o povo estava sofrendo uma opressão. Tudo que colhia, os inimigos moabitas, eles vinham fazer o quê? Os midianitas. Eles vinham e tomavam aquela plantação. Lembra disso? Aí lá em cima é isso que eles sofrem. Eles estão cuidando do jardim do Éden, mas os inimigos vêm e oprimem, humilham eles. Mas nós estamos voltando. E isso vai acabar. E a dor de ser vai acabar. A dor de ser separado da gente. Exatamente. Então você está vendo que Neemiel é uma representação de Micael? Sim. Você viu? Por isso que fala que a criatura geme, né? Geme. Porque ele geme. Ele geme porque vendo a sua cidade em ruínas, sabendo que os filhos foram deportados, sabendo que os seus filhos que saíram dele, pensa um pai que vê seu filho na prisão injustamente, ele está sofrendo, ele está gemendo. Então toda criatura geme, ou seja, aquele que representa a criação, geme com gemidos inexprimíveis, para que isso volte a ser restaurado, a nossa família volte para casa e a muralha seja restaurada. Vamos continuar. E vai ser restaurado no nome de Deus. Aí fala assim, olha, versículo 8. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste a marcha teu servo. Se fordes infiéis, dispersar-vos-eis entre as nações. Mas se voltares a mim, observando os meus mandamentos e pondo em prática, mesmo que vossos exilados se achem nos confins do céu, tá vendo? Eu os reuniria e os reconduziria ao lugar que escolhi para nele fazer habitar o meu nome. Viu? Por quê? Porque essa foi a promessa de Yahweh para Micael. Vocês vão para o exílio. Mas eu garanto, eu vou reconduzir vocês, desde que vocês observem a minha palavra, observem meus mandamentos. Por isso que ele fala, olha,
fiquem atentos, eu vou enviar um anjo que vão adiante de vocês. Respeita a voz dele e a presença dele, porque nele está o meu nome. Por quê? Como o nome vai voltar a habitar na casa de Ial, que é o templo de Ial, está falando que aquele que carrega o nome volta a habitar na casa de Ial. Sim. Maravilhoso. Aí fala assim, versículo 10, eles são teus servos, ele intercedendo, o teu povo que resgataste por teu grande poder e pela força do seu braço. Viu? Teu braço. Hoje, quando a gente compreende braço, Micael, a gente, quem lê isso aqui aleatoriamente fala braço, 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 braço. Mas quem entende, fala Micael. Né? Aí fala assim, ó, mestre, que os teus ouvidos estejam atentos à prece do teu servo, à prece dos teus servos, que se comprazem no temor de teu nome. No temor, né, irmão? No temor. Concede, eu te suplico, o bom êxito a teu servo, e faze-o ganhar benevolência deste homem. Por quê? Irmãos, é aquilo que ele disse. Confirma, Ial. Confirma a obra de nossas mãos. Né? Aí a gente pega aqui, olha. 2:1. Nós vamos ler um pouquinho bom aqui, tá, irmãos? Vão acompanhando, presta atenção. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei-o e ofereci ao rei, né? Fazendo link com aquele que espreme a uva no copo do rei, né? Aí fala, antes eu nunca tinha estado triste, por isso o rei me disse, por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas devoradas pelo fogo? Aí a gente volta aqui no Salmo 137. Volta aqui no Salmo 137. Pega aí, Salmo 137, irmãos. Salmo 137. Eu desmarquei aqui. Salmo 137. Aí ele fala assim, ó. À beira dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram, lá, ó, aqueles que estavam exilando Neemiel. Pedimos canções, porque ele falou assim, você está triste? Porque ele nunca ficava triste, mas por que você está triste? Eu tenho que ficar triste, porque como que eu posso entoar cânticos aqui nessa terra? Porque o rei queria que ele ficasse alegre. Esses que exilaram queriam que esses que estão exilados cantavam hinos de Sião. O rei queria que Neemiel ficasse alegre. Mas Neemiel fala assim, como eu vou ficar alegre, sendo que eu sei que minha cidade está em ruínas? Aí fala assim, ó. Versículo Neemiel 2. 2:4. Aí diz assim, e o rei me disse, então, que desejas? Invoquei o Ial do céu. Olha, antes dele pensar o que deseja, ele invocou o Ial do céu. Invoquei o Ial do céu e respondi ao rei, se apraz ao rei, e se está satisfeito com teu servo, deixai-me ir para Ialda, para a cidade santa, onde jazem meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei perguntou-me quando a rainha estava ao seu lado, até quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Presta atenção. Quando voltarás? Marca aí. Quando voltarás? Marca aí. Marquei-lhe uma data. Aquele que pôs o pé direito e esquerdo levantou a mão direita, a mão
direita e esquerda, jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que não passaria o tempo. Marquei-lhe uma data. Por quê? Não vai passar. Passa o céu e passa a terra, mas minhas palavras não passarão. Aí fala, que convinha ao rei, e ele me autorizou partir. Eu disse ainda ao rei, se parecer bem ao rei, seja-me dado o quê? Cartas para os governadores da Transeufratênia, a fim de que me deixem passar até que chegues a Ialda. E também uma carta para Asaf, guarda do parque real, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu vou morar. Ok? Ele pede isso. Aí a gente pega aqui agora no versículo 11. Chegando aí ao Shalã, lá permaneci 3 dias. Olha só. Permaneci lá 3 dias. Né? Aí fala, ó, depois levantei-me de noite, acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Ial me havia inspirado fazer por Ial Shalã, sem ter o que? Sem ter comigo outro animal, senão minha própria montaria. Ele falou assim, ó, eu estou sendo inspirado por Ial, mas eu não vou revelar a minha inspiração para nenhum desses aqui. Ele vai falar assim, ó, nem para os sacerdotes, nem para os homens que estão comigo, nem para ninguém. E somente eu e minha montaria vamos caminhar até lá, para entender o que está acontecendo com a cidade. Aí faz o link em Apocalipse 14. Vamos lá. Exatamente. Minha montaria. Tremendo, né, irmão? Como que é maravilhosa a palavra do papai. Maravilhoso. 14:6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele, com a montaria, anunciando a mensagem de águas tranquilas que correm do trono de Ial e do Cordeiro, né? Aí a gente volta lá em Neemiel. Volta lá. Aí fala assim, ó. Porque fala assim, ó, versículo 12. Depois levantei-me de noite. Levantar-se-á Micael. Levantou, porque vai começar a reconstruir as muralhas. Começa aqui, meus irmãos. Começa com os 300. Os 300 representam os 144 mil. Acompanhando de alguns homens, aí ó, sem ter revelado a ninguém o que meu Ial me havia inspirado fazer por Ial Shalã. Quando você pega lá em Apocalipse capítulo 1, fala de quê? Revelação de Ial Shamashia, que Ial lhe concedeu para que mostrasse aos teus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele concedeu ao seu anjo enviado, ou seja, e o 7º enviando o 6º, porque recebeu de Ial a inspiração dada para o anjo, e o anjo anda com a sua montaria ao redor da terra, anunciando todas as nações, povos, tribo, língua e povo. Anunciando o quê? O evangelho eterno da salvação. O que esse povo não vai ouvir agora. São poucos. Evangelho eterno sem fermento. Aí fala assim. E ninguém... Aí fala assim. Depois levantei-me de noite,
acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Ial me havia inspirado a fazer por Ial-Shalã, e sem ter o quê? Comigo outro animal, senão minha própria montaria. Aí fala: saí, pois, à noite pela porta do vale, dirigi-me à fonte do dragão, a fonte do dragão, a porta do esterco, inspecionei a muralha de Al-Shalã, onde havia brechas e cujas portas tinham sido incendiadas. Prossegui meu caminho rumo à porta da fonte e à piscina do rei, e não encontrei mais passagem para o animal que cavalgava. Por isso fui subindo, o quê? De noite pela torrente, porque é o anjo das águas. Porque primeiro a torrente é o anjo das águas, depois aquele que é imitador, ele vem como uma torrente de águas bravias, tá? Aí fala. E o vale é a terra, né? Vamos aprofundar especificadamente aqui não, tá? Só pra gente não perder o foco, porque em cima daquilo que o papai ministrou, tá? Sempre observando as muralhas, e entrei pela porta do vale. Assim voltei, sem que os conselheiros soubessem onde eu tinha ido. Olha, conselheiros, sem que os anciãos soubessem onde eu tinha ido. Aí falou assim, ó: nem o que fizera. Até então, nada tinha comunicado aos ialdins, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos outros responsáveis. Disse-lhe então: estás vendo a situação miserável em que estamos? E Al-Shalã é só ruínas. Suas portas foram devoradas pelo fogo. Vinde a água. Vinde a água. Agora ele começa a convocar. Aí ele fala: reconstruamos as muralhas de Al-Shalã, e não seremos mais objeto de insulto. E lhes expus como a mão benfazer. Que palavra difícil. Eu li ela 5 vezes e eu gaguejei 5 vezes. A mão benevolente, né? De Ial tinha estado sobre mim. Olha, a mão de Ial tinha estado sobre mim. A mão de Ial tinha estado sobre mim. Narrando-lhes também as palavras que o rei me havia dirigido. Aí fala: levantemo-nos. Agora ele convocou. Porque no primeiro momento ninguém está entendendo nada. Mas quando se levanta Micael, o grande príncipe, ele fala o quê? Vinde, levantemo-nos. Vamos reconstruir a nossa cidade que está em ruínas, porque chegou o tempo de quem? De quem? Chegou o tempo de quem, irmãos? Chegou o tempo da reconstrução de Al-Shalã. Por quê? Porque no primeiro momento é uma parte que sobe. Viu que ele viu brechas? Sim. Viu que ele viu que a cidade estava com as portas em chamas? Sim. Aí começa a reconstruir. E ele convoca. Né, irmão Ilcinho? Convoca. Vinde. Ele está convocando. Vinde 300. Vinde para cá. Porque nós precisamos ir juntos. Agora ele mostra aqui, ó. Nós precisamos ir juntos para começar o trabalho. E você acha que quando juntaram o povo aqui, eles ficaram lá à toa? Foi, ó, trabalho árduo, meus irmãos. Trabalho árduo, porque os 300 não são preguiçosos. É assim que é. Aí fala assim, ó. 18 não, 19. Ao saber disso, Sambalate, o Horonita, Tobias, o funcionário amonita, e Gosém, o árabe, não vou entrar nesse detalhe,
zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo... eu falei, não vou entrar nesses detalhes, porque depois vocês leem aqui, aí... deixa eu revelar. Mas eu te entendo, mas vamos lá. Zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo... Que é que estás fazendo? Uma revolta contra o rei? Mas respondi-lhes nestes termos: é o Iau do céu que nos fará triunfar. Nós, seus servos, vamos começar a construir. Quanto a vós, não tendes partes, nem direito, nem lembranças de Iau-Shalã. Vocês não fazem parte disto. Porque lá em Salmo 137, diz assim, ó. Em lembrança. Vamos lá em Salmo 137, que senão a palavra agarra aqui. Vamos lá. Se eu me esquecer de ti. Vamos lá, Salmo 137. Salmo 137. Vamos lá. Aí, vamos pegar aqui, ó. Versículo 4. Como poderíamos cantar, Salmo 137, 4. Como poderíamos cantar um canto de Iau numa terra estrangeira, se eu me esquecer de ti, Iau-Shalã, que me seque a mão direita, a mão estava sobre ele, a mão de Iau veio sobre mim. Então, se eu me esquecer de ti, que me seque, ou seja, que eu perca todo o espírito que me foi me dado para eu conduzir esse povo. Aí fala, ó, se eu me esquecer de ti, ó Iau-Shalã, que me seque a mão direita, que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Iau-Shalã ao topo da minha alegria, porque Neemiel estava triste. E agora ele precisa se alegrar. Como que ele se alegra? Colocando Iau-Shalã no topo da alegria dele. Qual que é a alegria dele? Ver Iau-Shalã reconstruída. Essa é a alegria de Micael, voltar a ver as portas todas instaladas. Sabe? Os muros restaurados. Os portões das ovelhas organizados, porque a cidade é quadrada, tem 4 portões, a muralha ela é grande, reforçada. Volta lá em Neemiel. Isso tudo é para os irmãos entender que Iau justificou a nossa festa, irmãos. Quando o papai falou, aquilo ali foi tremendo. Porque eu não posso deixar de falar isso. Vamos lá em Gênesis. A gente lembra, e não tem como deixar de falar isso. Não tem como. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Iau disse, Gênesis 1, 14. Iau disse, que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar dia e noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas, Então, quem vai mostrar o sinal da confirmação das festas é o luminar maior, irmãos. Tremendo. Os luminares, a lua, o sol e as estrelas marcam as festas. Por isso que aquele que fala por Iau, ele falou, Iau justificou a nossa festa. Aquele que é lua falando. E o sol confirma. Iau convoca e o sol confirma. Exatamente, amado irmão. Exatamente.
E ele trouxe a passagem das tendas. Você viu na hora ali, ele trouxe a passagem das tendas. Porque o sol, a luz e as estrelas vieram para marcar as festas. Ô, irmãos. É só para os pequeninos. E né? O firmamento, irmão, olha que tremendo aqui em Daniel 12:3 fala assim: os que são esclarecidos resplandecerão. Aí. Como resplendor do firmamento, viu? Como resplendor, viu? Assim como viu? aqui. Viu? Viu? Aqueles que estão se deliciando na mensagem de Al, estão vendo esses manjares, meus irmãos, estão loucos, falam, eu tenho que estar lá. Já estão vendendo tudo que tem, desfazendo de tudo, para estar aqui. Por quê, meus irmãos? Porque o tempo nosso, da nossa festa, cada uma das festas está sendo confirmado por Ial. Cada uma das festas. Vamos lá, Nebial. Não acabou não. Só que agora nós vamos no capítulo 3, versículo 33. É, 3:33. Diz assim: logo que Sambalate soube que estávamos reconstruindo a muralha, encolarizou-se e mostrou-se muito irritado. Escarneceu dos Ialdins e exclamou diante de seus irmãos e diante da aristocracia da Samaria: que estão fazendo esses pobres Ialdins? Vão desistir? Ou sacrificar? Ou terminar num dia? Aí ele fala: farão reviver estas pedras, farão reviver. Eles estão duvidando. Vão fazer reviver estas pedras tiradas de montões de escombros e já calcinadas, ou seja, já incendiaram elas. Então elas estão totalmente impróprias para uso. Mas aquele que restaura todas as coisas, ele fala assim: essas pedras vão reviver. As pedras que foram derribadas, elas vão se erguer novamente. Porque a grande pedra diz. Nossa, irmãos, eu falo assim para vocês. Hoje isso se confirma. Hoje é a primeira vez que eu, no raiar do dia, quando eu pus o joelho diante de água, comecei a orar, eu tive uma visão de várias pedras brilhando de uma forma tremenda. É mesmo? E aí agora que eu estou lembrando disso. Grata a Yahweh, grata a Yahweh. Logo de manhã, quando a gente dá primícia, logo a Yahweh me deu uma visão de umas pedras brilhando e era azul. Tinha vários tipos de pedra, mas aqui mais... Você viu, foi azul. O que eu mais vi foi um azul. Entendi. Muito forte. E nós, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que, como as pedras que representam a muralha dos 144.000, nós somos as principais pedras. Porque somos chamados de primogênitos também porque o sangue do Cordeiro nos banhou, irmão. Por isso que o antimachia, ao olhar, o anjo da morte, ao olhar para nós, ele não faz nada. Por quê? Porque assim como lá atrás os primogênitos foram livrados, agora também os primogênitos estão sendo livrados.
nesse caso, primícia das primícias. Ele passa direto. As primícias das primícias, ele olha e fala, não posso fazer nada. Eu não posso agir. Primeiro que tem uma ordem para não fazer nada. Segundo que não foi dado a ele um tempo que é das nações. Não foi dado a ele ainda o tempo. Entendeu? E esse versículo que você falou aí, meu amado irmão, é Isaías 51, ouve em vós que estáis à procura da justiça? E agora eu vou lá agora. E agora nós vamos lá agora. Por quê? Porque o que nós estamos buscando é o quê? Justiça. Justiça. Vamos lá. Ishaiah 51. Página 1336. Ishaiah 51. Assembleia do primogênito, meus irmãos. Assembleia dos primogênitos, lembra disso? Assembleia dos primogênitos. Estão se reunindo agora com Micael, que é o primogênito, né? Aí fala, 51. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Ial. Olhai para a rocha, para a pedra, da qual fostes talhados, para a cova de que fostes extraídos. Aí fala, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Aí fala, ele estava só quando chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. E ao consolou Sião, consolou todas as ruínas, consolou todas as ruínas, porque é aquilo que Neemiel falou, eu estou triste por causa da ruína, ele está entristecido, mas quando nós olhamos para aquele que é justiça ideal, consolou, aquele que está no nosso meio, consola, não se preocupe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque foi as palavras que ele disse para o papai, papai, não se preocupa não, está quase acabando, vai dar tudo certo. Eu vou te reviver. Não é diferente de nós agora. Não se preocupe, meus filhos. Vai dar tudo certo. E nós voltaremos para casa. E vamos reconstruir a nossa cidade, que está totalmente em ruínas. Né? Tremendo, né, irmãos? Então, por isso que fala, Ial consolou, tá vendo? Ial consolou Sião. Por quê? Nós estávamos tristes com saudades de Sião, e ele vem nos consola e fala, não se preocupa não, a gente está voltando para casa para reconstruir a nossa cidade, porque em breve nós estaremos no Monte Sião, na Assembleia dos Primogênitos. Nós estaremos lá, gente.